Fala pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala, professor Pedro Henrique, professor de História. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E hoje iremos fazer uma revisão sobre o assunto de Era Vargas, tá? Que foi de 30 a 45, como a gente acabou de estudar nessas últimas aulas, nessas últimas semanas aqui no canal da escola, tá? Então, por que a gente tá fazendo isso essa semana, pessoal? Essa semana que está passando é justamente uma semana de revisão, porque semana que vem terá uma atividade, terá uma aula diferente, tá? Vai ser uma aula dinâmica, vai ser uma aula interativa, vai ser uma aula dialogada, tá? Onde os professores eles irão fazer algumas perguntas a vocês de acordo com alguns assuntos específicos, com alguns conteúdos específicos atrelados a cada disciplina específica do professor, tá? Então, o nosso encontro semana que vem será marcado, tá? Vou falar para vocês qual será o dia, qual será o horário específico, e aí o nosso assunto é esse aqui, Era Vargas, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas a vocês e a gente vai conversar um pouco, refletir um pouco, dialogar um pouco sobre toda essa contextualização da Era Vargas, tá? Então, é por isso que hoje a gente vai fazer uma revisão. Lembrando que semana que vem eu passarei antes para vocês, tá? Em relação a qual será o dia e qual será o horário, e já adianto aqui que será através do Meet, tá? Então eu vou colocar o link e aí vocês entram e aí a gente começa a fazer essa webconferência e dialogar um pouco sobre a Era Vargas, tá? Então, portanto, estudem, vocês têm o livro de vocês a partir aí da página 26, chegando até a página 38, então tem toda a parte da Era Vargas, contando também com as atividades, beleza? Então essa semana está sendo a semana de revisão e semana que vem a gente começa a fazer essa aula dialogada, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam todos bem e hoje a gente faz essa revisão, lembrando, pessoal, é impossível a gente trabalhar toda a Era Vargas com todos os detalhes, com todos os pormenores em apenas uma aula, tá? Porque é muito assunto. Então, nesse resumo, nessa revisão, eu tô indo nos conceitos, nas partes principais, que eu sei que quando a gente fala de Era Vargas, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, se vocês quiserem um conteúdo maior, um detalhe maior, acessem as outras videoaulas que tem aqui no canal, que é onde eu explico para vocês cada parte do governo com uma riqueza de detalhes um pouco maior, com algumas curiosidades e afins, tá? Então hoje é uma aula bem tranquila, é uma aula que vai justamente para colocar vocês a realmente retomarem aí as questões sobre o governo de Getúlio Vargas de 30 a 45, tá? Então aqui eu vou falar um pouco sobre as partes principais, então hoje a aula é bem tranquila, beleza? Então vamos lá, revisão Era Vargas. Lembrar nesse primeiro slide aqui como foi que Vargas ele chegou ao poder, tá? Ele chega ao poder, pessoal, pela chamada Revolução de 30, a Revolução de 1930, tá? Então lembra aquele contexto que a gente trabalhou. O que é que acontecia antes de 1930? Nesse período, o Brasil ele vivia a chamada República Oligárquica, tá? Onde existia uma troca de presidentes, uma alternância entre presidentes de dois estados principais naquele período, que era justamente a parte de Minas Gerais e a parte de São Paulo, tá? Então, esses dois estados alternando aí no poder, eles colocavam o presidente que eles queriam, tá? Então existia essa chamada república oligárquica, onde essas oligarquias, elas entravam em um acordo e aí fazia alternância no poder e aí várias trocas e várias vantagens aconteciam naquele período, como a gente viu, tá? Então, naquele período, outros estados queriam uma autonomia, outros estados queriam também colocar sua gente, colocar sua população ali para ter uma autonomia dentro do governo federal, tá? E foi formado naquele período a chamada Aliança Liberal, tá? Por alguns estados aí que estavam descontentes com a política dessa aristocracia por conta dessas grandes oligarquias que dominavam o poder entre elas, tá? Então foi o que aconteceu, os paulistas naquele período eles teriam que indicar para 1930 um político mineiro e não foi isso que eles fizeram, tá? Eles indicaram um seu para poder seguir mais um mandato dentro do governo paulista, tá? Então eles queriam colocar mais um presidente paulista e nessa vez seria a parte de um presidente ligado à elite mineira, tá? Então é por isso que os mineiros eles se desentenderam com os paulistas e aí criou
entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, 3 estados aí. A um novo movimento para poder tentar entrar no poder nesse momento, tá? Que era justamente ali o movimento que se chama Aliança Liberal, tá? Atrelado a 3 grandes estados, inclusive um que fazia parte da República Oligárquica, tá? E aí colocaram a imagem, colocaram para seguir o líder principal ali do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas, tá? Então eles começaram a ter vários contatos, fazer várias comunicações, tanto com o povo, tanto pegando apoio ali com as elites, tanto principalmente com apoio militar. Lembra lá dos tenentes, tá? Que tiveram uma vasta participação, importante participação, chegando ali beirando a década de 30, tá? E aí através desse golpe, Getúlio Vargas ele entra no poder federal, ligado aí, fazendo toda a aliança com o pessoal da Aliança Liberal formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Então naquele momento ele teve todo um apoio por trás e conseguiu entrar no poder, tirando aí os paulistas do governo federal, beleza? Então essa imagem aqui retrata justamente aqueles primeiros meses ali, os primeiros acontecimentos dentro a partir de 1930, beleza? Então essa é a contextualização, tranquilo? Getúlio Vargas ele assume o poder em 1930 e aí as coisas mudam drasticamente dentro do Brasil, beleza? Então aí a gente entra no chamado governo provisório, tá? Por que é chamado de governo provisório? Porque nós naquele período nós não temos uma constituição que fosse organizar o país de primeiro momento, tá? Então o governo provisório, pessoal, especificamente ele trata da datação importante, que é de 1930 a 1934, não pode esquecer, beleza? Então aqui eu coloquei algumas características importantes que tratam sobre o governo provisório. Primeiro, concentração de poder, tá? Vargas ele concentrou todo o poder praticamente nas suas mãos e nas mãos dos seus aliados, tá? Então ele fecha o Congresso. O que significa isso? Ele coloca o pessoal ali da Assembleia, seja da Câmara dos Deputados, seja da parte do Senado, tá? Ele diz que aquela funcionalidade ali não serve mais e que ele vai concentrar o poder a partir das suas falas, a partir dos seus decretos, a partir dos seus aliados, tá? E aí ele faz uma política muito importante para poder ainda mais centralizar esse poder, que é nomear os interventores. Ele tira os governadores de todos os estados e nomeia os interventores que ficam no lugar desses governadores, tá? Quem eram os interventores? Principalmente aqueles militares que ajudaram Getúlio Vargas a chegar no poder, beleza? Então ele tira os governadores e nomeia aí os interventores. Então vocês podem ver que ele está concentrando muito o poder em torno dele e em torno dos seus aliados, tá? Então o pessoal começa a ficar insatisfeito, muito insatisfeito, principalmente aquela população que gostava muito ali de ter um presidente paulista governando todo o Brasil, tá? Então o pessoal de São Paulo reuniu ali uma galera que era contrária, tá? E realmente foi aí às ruas, inclusive pegaram em armas, tá? E tentaram tirar Getúlio Vargas, tentaram ter um apoio ali de mais estados para poder lutar contra essa concentração de poder de Getúlio Vargas, e falavam que ele estava controlando o Brasil sem uma constituição, tá? Com plenos poderes aí, só falando, só tendo aliança do seu povo, dos seus aliados, tá? Então São Paulo, através desse movimento, foi chamado aí a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Foi uma revolta aí pelo povo de São Paulo que iria contra, fazia toda a oposição de Getúlio Vargas, porque falava que Getúlio Vargas estava sendo naquele período um ditador, que ele estava concentrando o poder, que ele estava organizando o Brasil sem uma constituição própria, tá? Então essa Revolução Constitucional de 1932 ela teve um apoio em massa da população. Infelizmente teve algumas pessoas que morreram, tá? Alguns estudantes que tiveram no movimento e acabaram sendo mortos aí pela ação policial, que é a base de uma força mais forte em relação a todos os governos, tá? Então o pessoal realmente foi nas ruas pedindo fazendo toda essa contraposição a Getúlio Vargas, tá? Enfim, Getúlio Vargas ele consegue sufocar essa revolução, mas ao mesmo tempo ele cede alguns pontos positivos, tá, para esses manifestantes, que ele fala que ele vai fazer uma assembleia constituinte, tá, isso já em 33,
um ano depois aí da revolta. Então, o que é uma Assembleia Constituinte? É um pessoal específico que vai tratar, vai dialogar sobre a construção de uma Constituição, beleza? Então, isso acontece em 33 e aqui está um cartaz falando aí da propaganda do pessoal rebelde aí da Revolução Constitucionalista de 1932, chamando o pessoal, os populares aí, para lutar contra Getúlio Vargas. Beleza? Então, passando em diante, pessoal, essa Assembleia Constituinte foi formada em 33 e a partir de 34 temos uma nova Constituição no Brasil, tá? Então é por isso que tem o chamado governo constitucional, que vai de 34 a 37. Tá? De 30 a 34 é chamado governo provisório, não pode esquecer. Governo constitucional vai de 34 a 37. E qual é a marca principal aí? Uma nova Constituição para o Brasil, tá? Então essa Constituição foi feita em 34 e ela tinha um voto aí muito importante para a educação pública, tá? Ela se tornou obrigatória naquele momento. Ela colocou aí também como voto secreto. Antes era um voto aberto e todo mundo ficava com medo e acabava votando naquilo que os coronéis queriam, tá? Então a partir daquele momento o voto era secreto, tá? Vargas também ele colocou as mulheres para votarem. Então foi nesse primeiro momento em que as mulheres tiveram toda a autonomia dentro da política em relação ao voto, tá? E ele também colocou a justiça do trabalho, tá? Como por exemplo, jornada aí de 8 horas de trabalho, descanso semanal, férias remuneradas, tá? Em relação à parte dos jovens trabalhar ou não. Então ele fez aí uma revolução e que são coisas que temos até nos dias de hoje, beleza? Dentro da política, algumas coisas também mudaram, tá? Existiram nesse período do governo constitucional dois grandes partidos que fizeram uma luta entre eles durante toda a era Vargas, tá? O primeiro chamado de AIB, Ação Integralista Brasileira, que ele era extremamente conservador, que tinha um caráter aí muito próximo ao fascismo, ao nazismo que ocorria lá na questão da Europa, tá? Então eles eram realmente um partido muito conservador que lutava contra questões aí liberais, contra questões de minorias, contra questões aí de esquerda, tá? E no outro lado tinha a Aliança Nacional Libertadora, a chamada ANL, tá? Que aí tinha questões mais de esquerda, que tinha questões liberais, tá? E que existiam vários grupos ali, tanto comunistas, socialistas, liberais, tá? E tinha vários outros que faziam parte dessa esquerda dentro do governo de Getúlio Vargas, tá? Então esses dois partidos eles travaram várias batalhas. Beleza? Quando eu falo travaram várias batalhas, é que eles têm uma contraposição de ideias muito radicais, tá? Um pro lado da direita conservadora extrema, tá? Com forte influência aí. E eles adoravam a parte do nazifascismo e outra com a parte da esquerda, tá? Todo o seu viés ali, sendo da parte comunista, socialista, libertadora, tá? Liberal e várias outras adequações. Então, existiu em 35 uma tentativa de tomada de poder pela ANL, ou seja, a parte de esquerda, ou seja, a parte da Aliança Nacional Libertadora, tá? E foi conhecida como a intentona comunista de 35. Foram poucas pessoas que tentaram tomar o poder ali de Getúlio Vargas e fracassaram, tá? Getúlio Vargas ele realmente censurou bastante, limitou bastante a ação desses comunistas que tentaram tomar o poder naquele primeiro momento, beleza? Então foi uma intentona comunista que realmente, se for a gente for olhar o pé da letra, não tinha nem muito suporte, não tinha nem muita ação, eles não tinham muito o que fazer, eram poucas pessoas, poucas ideias ali e eles não tinham como colocar uma revolução naquele período, tá? E aí Getúlio Vargas ele se aproveita disso, tá? Para poder em 37 ele forjar um plano. E esse forjamento desse plano foi conhecido como Plano Cohen, tá? Esse Plano Cohen foi um plano mentiroso, foi um plano falso feito aí por Getúlio Vargas com o apoio da AIB, a Ação Integralista Brasileira, e eles disseram aí para a população brasileira que os comunistas, a Aliança Nacional Libertadora e seus adeptos queriam novamente tentar tomar o poder aí das mãos de Getúlio Vargas e das mãos do povo, tá? Então é por isso que Getúlio Vargas, a partir desse momento, ele iria entrar com uma ditadura dentro da sociedade brasileira, tá? Lembrando, esse plano foi falso, tá? Ele fez isso
só para ter uma garantia ali de se tornar um ditador e se estender mais alguns anos aí governando o Brasil, beleza? Então aqui em cima na imagem ele está discussando, falando sobre o plano Cohen para a sociedade, tá? E aí, pessoal, a gente entra no Estado Novo. A partir do plano Cohen, a gente entra num governo ditatorial, chamado Estado Novo, que aconteceu de 37 a 45. Teve uma outra Constituição, essa Constituição rasgou a Constituição de 34 e praticamente colocou toda a centralização novamente em torno das mãos de Getúlio Vargas, através de censura, através de perseguição, através da luta contra os opositores, tá? Então lembrar, Estado Novo 37 a 45 é uma ditadura aqui no Brasil, tá? Então quais as características de uma ditadura? Coloquei ali para vocês lembrarem: perseguição, restrição de liberdade de expressão, censura, tá? Consequentemente tem exílio, eles mandaram pessoal para fora daqui, principalmente a parte da oposição, tá? Eles também caçaram vários mandatos, eles também correram, perseguiram vários sindicatos, eles não deixaram questão da própria manifestação intelectual, própria manifestação de trabalhadores, o desenvolvimento de sindicatos, tá? Então realmente ele perseguiu muito o povo e restringiu toda a liberdade, tá? Sem falar aí dos assassinatos, das mortes, da tortura que aconteceu naquele período, tá? Teve um órgão específico que era chamado de departamento, como eu coloquei aqui para vocês, Departamento de Imprensa e Propaganda, aqui ó, que é o DIP, não pode esquecer. Esse órgão aí era um órgão principal, um órgão que fiscalizava aí tudo aquilo que iriam passar, seja na propaganda, seja nos rádios, seja em relação a filmes, seja em relação a atos públicos, a eventos. Então o DIP é que controlava isso, tá? E esse DIP foi muito importante porque ele fiscalizou e ele censurou muita coisa para o governo de Getúlio Vargas, tá? Nesse período o nacionalismo também foi muito forte, a economia ela cresceu, algumas indústrias elas vieram a ser criadas aqui no Brasil, como o Conselho Nacional do Petróleo, tá? A Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional também, indústrias que ela tinha também um apoio estrangeiro, tá? Nesse momento Vargas também ele assegurou e ele garantiu a CLT, a consolidação das leis do trabalho que temos até hoje, são aquelas medidas trabalhistas que a gente viu. Então é por isso que o movimento do trabalhismo é muito importante, tá? E nesse período também teve a era do ouro do rádio, tá? Praticamente todas as famílias tinham um rádiozinho em casa e Getúlio Vargas discursava bastante. Tinham várias pessoas, vários canais de rádio atrelados à sua própria propaganda, seu próprio símbolo, a sua própria imagem. Então só passava as coisas boas que aconteciam no governo, tá? Já para confundir meio que pessoal, para colocar Getúlio Vargas como um grande líder aí de massas. Ele foi conhecido como o pai dos pobres, tá? Justamente por conta de medidas trabalhistas, por conta desse apoio da população. E então vocês podem ver que o Estado Novo ele tem características diferentes de todos os outros, tá? Então retomando, o Estado Novo são essas características que vocês têm que lembrar. Governo constitucional são essas, governo provisório são essas, e aqui a gente fala da Revolução de 30, que é como ele chega no poder, beleza? Então pessoal, aqui foi um resumo, foi uma revisão das partes importantes, tá? Quem quiser uma riqueza de detalhes maior, tem nos outros vídeos aí onde eu detalho cada fase dessa. Tem no livro de vocês e cabe a vocês também estudarem, pesquisarem para a semana que vem a gente fazer um diálogo aí muito importante, tá? Falarei para vocês de dia e horário específico na semana que vem. E semana que vem a gente se encontra para fazer essa dinâmica, para a gente fazer essa aula diferenciada, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, estudem e semana que vem estaremos juntos, beleza? Valeu, nono ano, e até semana que vem. Abraço.